O amor que uma mãe e um pai dão ao filho costuma ser o mais verdadeiro e sincero do mundo. Muitas pessoas podem acreditar que não estão prontas para serem mães ou pais, mas a partir do momento que aquele filho vem ao mundo e o olha pela primeira vez, tudo muda, e você se sente totalmente responsável por aquela vidinha. Infelizmente, porém, isso não acontece com todos. Com os pais de uma jovem chamada Isabela, a situação foi bem diferente do esperado. Os pais da recém-nascida Isabela sempre foram muito dedicados aos estudos, almejando uma carreira acadêmica de sucesso desde crianças. Eles se conheceram na faculdade e perceberam que eram almas gêmeas. Ele adorava estudar tanto quanto ela. E ela adorava trabalhar tanto quanto ele. Juntos, os dois jovens construíram um futuro lindo, cheio de esperanças, sonhos, viagens, principalmente, trabalho. Eles sonhavam em morar no exterior e as profissões que escolheram refletiam isso. Viajar o mundo a trabalho juntos era seu maior objetivo. No entanto, antes de terminarem a faculdade e começarem seu futuro brilhante, sua esposa descobriu que estava grávida. Foi um desespero total. Brigas começaram no que antes era um relacionamento perfeito, e o casal até considerou dar o bebê para adoção assim que ele nasceu. Eles até pensaram em vendê-lo para um casal que não podia ter filhos e tinha muito dinheiro. Como os pais de Isabela eram apenas estudantes com grandes sonhos, eles mal conseguiam sobreviver, às vezes tendo que encontrar um segundo emprego para não ficar sem pagar o aluguel ou outros pagamentos. Meses se passaram e, ainda indecisas, elas contaram à família sobre a situação, pois sabiam que não conseguiriam esconder a barriga por muito mais tempo. Num grande jantar, oferecido pelos pais da jovem grávida, anunciaram o mais novo membro da família. E apesar do choque dos mais novos avós, eles gostaram da ideia. Sempre quiseram ter um neto, só não esperavam que fosse tão cedo. Todos conversaram e os pais de primeira viagem explicaram sua situação e sua indecisão sobre o que fazer com o bebê que a jovem carregava. Os avós da jovem então fizeram um pedido de casamento. Com medo de perder o futuro neto ou neta para adoção ou até mesmo para um aborto, eles se ofereceram para criar o bebê até que os pais terminassem a faculdade e se estabilizassem. Todos acharam que era perfeito e a situação foi aceita com alegria. O bebê nasceu e eles chamaram a linda menininha de Isabela. Ela morou pouco com os pais nos primeiros anos de vida e só foi morar com eles aos 5 anos de idade. Ela era uma garotinha feliz, sempre com um sorriso no rosto. Ela não entendia muito bem por que não morava com os pais, mas sabia que eles trabalhavam muito, pelo que diziam os avós. No entanto, a jovem Isabela achou suas primeiras semanas morando com os pais muito estranhas. Ela não recebia tanta atenção deles e por isso começou a brincar menos e se sentia cada vez mais deprimida e sozinha. Numa tarde ensolarada, a menina olhou pela janela do quarto e viu que o tempo estava lindo, perfeito para brincar no quintal, assim como ela fazia com os avós. Ela correu para o quarto dos pais para acordá-los e chamá-los para brincar lá fora. No entanto, ela não foi recebida da maneira que gostaria. "Eu não posso agora, Isabela. Sua mãe e eu temos muito trabalho para fazer hoje, iremos outro dia", disse o pai da menina, cujas palavras tiraram um sorriso do rosto de Isabela e ela voltou a dormir em seu quarto. Ambos os pais ainda eram muito apegados ao trabalho e sempre falavam sobre não ter tempo suficiente. Eles até arranjaram uma babá, que passava mais tempo com ela do que os próprios pais. 3 anos se passaram e a situação começou a mudar. Tanto o pai quanto a mãe estavam mais estabilizados no trabalho e em uma situação mais confortável e a jovem Isabela reconhecia isso. Eles começaram a dar-lhe apenas um pouco mais de atenção do que antes, mas isso foi o suficiente para a menina, que ficou extremamente feliz em ver seus pais passando mais tempo com ela. No entanto, tudo isso estava prestes a mudar. Os pais ficaram felizes e começaram a traçar novos planos, um deles era engravidar novamente. Claro que a garotinha, já com 8 anos, estava feliz e animada por ter um irmãozinho ou irmãzinha. Ela pensou que com outra pessoa morando na casa, ela sempre teria alguém com quem brincar. E assim aconteceu. O casal conseguiu engravidar logo e, desta vez, foi uma gravidez desejada. Meses se passaram e o bebê nasceu. Era outra menina, e Isabela não poderia estar mais feliz, mas logo notou algo diferente quando chegaram em casa do hospital. Os pais deram muita atenção ao bebê, a quem deram o nome de Camila, e claro que isso não foi um problema para Isabela, mas eles estavam tão focados na recém-nascida que mal notaram a presença da menininha. Era como se ela não existisse e não estivesse ali. E desta vez, ela não tinha mais os avós para ficar com ela ou brincar com ela, eles haviam falecido cerca de 1 ano antes. Isso deixou Isabela ainda mais sozinha. Em seu aniversário de 15 anos, a jovem Isabela, que já era aluna modelo na escola, pediu um lindo vestido vermelho, com detalhes em rosa, aquele que ela sempre sonhou em usar em seu aniversário.
Mas, como sempre, recebeu uma resposta dura do pai: você tem que parar de pedir coisas, você está crescendo e virando uma mulher mimada. Mas Isabela nunca foi assim, ela sempre respeitou muito seus pais, mesmo que eles não respeitassem. Não a respeitava e só pedia coisas que ela realmente queria ou precisava, o que raramente acontecia. Relutantes, seus pais lhe deram dinheiro para comprar o vestido e nem foram com ela à loja. Em seu aniversário, ela percebeu que sua irmã estava usando um vestido muito caro que ela tinha visto algumas semanas antes. O valor do vestido de Camila era quase o triplo do dela. Ela nunca perguntou a seus pais sobre isso, mas quando sua festa de aniversário acabou, ela chorou a caminho de casa e sua mente começou a divagar. Ela sempre seria a filha indesejada e menos amada, não importa o que fizesse. Avanço rápido de alguns anos e Isabela estava prestes a se formar no ensino médio e era a primeira da classe. Ela sempre teve as notas mais altas e era a pessoa mais dedicada da escola. Ela sempre foi exemplar, mas isso aumentou ainda mais quando a Camila nasceu. Como eles não queriam brincar, não davam atenção a ela e praticamente esqueceram que ela existia depois do nascimento de Camila, ela aproveitou o tempo livre e a frustração para se concentrar nos estudos. Claro, seus pais nunca reconheceram isso como um mérito dela e nunca parabenizaram. No entanto, isso não fez com que a jovem deixasse de amá-los, ela ainda sonhava que um dia eles teriam orgulho dela. Enquanto isso, sua irmã Camila era o completo oposto. Eles estudaram juntos na mesma escola, e ela sempre viu sua irmã mais nova sendo intimidada e repreendida por professores e diretores. E claro, de alguma forma, a culpa sempre acabava caindo sobre Isabela, que não tentava mais questionar ou provar seu ponto de vista, mas simplesmente aceitava a repreensão por coisas que ela nem havia cometido, o que piorou o relacionamento entre as irmãs. Camila tinha umas das piores notas da escola e já havia sido suspensa várias vezes, mas seus pais sempre amenizaram a situação, e nunca bateram ou brigaram com a menina. Finalmente Isa se formou e recebeu uma bolsa integral da melhor universidade do país. A jovem estava colhendo os frutos de seu trabalho e não poderia estar mais feliz por suas conquistas. No entanto, a faculdade ficava do outro lado do país e ela não tinha como pagar um apartamento ou uma casa, então pediu ajuda aos pais. Isabela ficou triste, mas não surpresa quando eles recusaram. Ela esperava que essa fosse a reação de seus pais, então já havia tomado a iniciativa e encontrado um emprego na cidade para onde estava se mudando. A jovem juntou suas coisas e mudou-se em uma semana. Seus pais não ajudaram na mudança e disseram que, novamente, estavam muito ocupados com o trabalho. Desta vez, eles não estavam mais lutando para pagar as contas, mas o contrário. Eles abriram muitas empresas e os negócios estavam melhores do que nunca, o que custava muito tempo para administrar. Isabela nunca recebeu nenhum telefonema e percebeu que se a relação com os pais já era ruim morando na mesma casa, agora que ela estava em outra cidade seria ainda pior. Mesmo assim, ela ligava para casa todas as semanas, embora seus pais não atendessem com muita frequência. Ela deixou mensagens na caixa postal dizendo que os amava muito e contou como foi a nova etapa de sua vida. Ela trabalhava para pagar o apartamento que estava dividindo com 3 amigas que conheceu na faculdade, mas que era feliz. Os anos se passaram e a irmã mais nova terminou o ensino médio com 1 ano de atraso, porque não tirou notas boas o suficiente para passar no 3º ano e teve que refazê-lo. Seus pais pagavam aulas particulares semanais em quase todas as disciplinas para que ela pudesse entrar em uma universidade de elite ou até conseguir uma bolsa de estudos, mas ela nunca conseguiu. Ela sempre odiou a escola e os estudos, tornando-se muito rebelde nos últimos anos do ensino médio e chegando a ir algumas vezes à delegacia. Isso não impediu que seus pais a mimassem e lhe dessem 100% de sua atenção, mesmo que estivessem sobrecarregados de trabalho. Isabela acompanhou tudo isso de longe e ficou triste e até arrependida de não estar com a irmã nesses períodos conturbados, sentindo como se tudo fosse culpa dela. Ela tentou não pensar muito sobre isso, já que estava prestes a se formar na faculdade e muito perto de conseguir o emprego dos sonhos, mas era inevitável, sua cabeça e seu coração estavam sempre com sua família. Num dia chuvoso, Isabela estava em casa com o namorado, com quem a família sempre dava desculpas para não se encontrar, quando recebeu um telefonema inesperado. Ela olhou para a tela e não acreditou, sua mãe estava ligando. Isabela estava incrivelmente feliz, quase chorando de emoção. Eles finalmente querem tentar compensar isso e talvez ser uma família mais unida? Isabela perguntou ao namorado. Ela pegou o celular com as mãos trêmulas e atendeu a ligação. A mãe perguntou como estava a menina e se ela estava ocupada no momento. Isabela então começa a contar sobre sua vida e logo em seguida a mãe a interrompe e começa a contar sobre a deles, dizendo que ela e seu pai fecharam 5 das 6 empresas que abriram, venderam seus carros e estavam quase falindo. Tudo isso fez com que Isabela se sentisse horrível, e ela imediatamente perguntou o que poderia fazer para ajudar.
A mãe então perguntou à filha se ela poderia fazer um depósito mensal para eles até que a empresa se estabilizasse novamente, o que a mãe disse que não demoraria muito. Isabela concordou e disse que sim e ficou chocada ao ouvir as palavras que sua mãe disse depois. Obrigada, filha, te amamos muito e confiamos em você, disse a mãe. A jovem se despediu e em estado de choque desligou o celular. Ela nunca tinha ouvido palavras tão bonitas e de apoio de seus pais, e ela tinha esperança de que isso pudesse ser algo que os aproximaria e transformaria o relacionamento da família. Ela abraçou o namorado com força e entrou no carro para ir ao banco depositar o dinheiro. Ela mandou uma mensagem para a mãe perguntando se o dinheiro já havia sido recebido, mas a mãe não respondeu. No mês seguinte, ela recebeu uma mensagem dizendo-lhe para depositar uma quantia maior do que antes. Isabela não se preocupou muito, pois já tinha uma situação de vida confortável devido ao seu trabalho árduo, mas já havia gastado boa parte de suas economias no primeiro depósito, mas ficou muito feliz em receber mensagens e ligações mensais dos pais. Ela simplesmente depositou o dinheiro sem questionar. No entanto, o namorado dela, que sabia da relação problemática da família com a menina, estranhou que a família a procurasse depois de tanto tempo e agora, em um momento em que realmente precisavam dela. Ele cuidou de Isabela durante seu tempo na faculdade e percebeu que ela não recebia muito amor enquanto crescia. Ela ficou tão feliz e surpresa quando ele lhe mostrou um simples gesto de carinho, que foi fácil perceber que a mulher não estava acostumada com isso. O homem então criou um perfil falso em uma rede social para tentar fazer amizade com a irmã mais nova de Isabela, Camila, e ver as fotos que ela postou. A jovem nunca havia adicionado sua irmã mais velha, embora Isabela tivesse pedido mais de uma vez, mas ela não se importou em adicionar um completo estranho, que na verdade era o namorado de Isabela. O cara olhou e ficou perplexo. Ele ligou para a namorada para dar uma olhada porque sabia que palavras não seriam suficientes para ela acreditar. Camila havia postado várias fotos depois que Isabela transferiu o dinheiro, todas em hotéis de luxo e posando com carros que sua mãe dizia ter vendido. Sua irmã mais nova estudava em uma das universidades mais caras do país e viajava constantemente para o exterior. Seus pais estavam apenas se aproveitando de Isabela, que, indignada, decidiu parar de fazer os depósitos mensais. O pai então resolveu ligar para a filha e perguntar por que ele não havia parado de receber o dinheiro. Isa explicou o que tinha visto e disse que não mandaria mais dinheiro, o que deixou seu pai muito bravo. Sua ingrata, demos tudo o que você queria e é assim que você nos retribui. Nós te criamos por anos, os seus pais faliram e alguns meses depois tiveram que cortar todos os benefícios da filha mais nova, o que a deixou muito zangada. Camila, que nunca se formou em sua faculdade cara, decidiu pegar o resto do dinheiro que lhe restava e fugir para Londres, onde se casou com um jovem rico e nunca mais voltou. Seus pais continuaram a tentar reconstruir suas empresas, com inúmeras tentativas mal-sucedidas. Eventualmente, eles tiveram que vender sua casa e hoje vivem em um apartamento alugado. Nenhuma de suas filhas os chama ou os ajuda e a culpa não é deles, mas deles. A verdade é que tudo isso poderia ter sido evitado se os pais tivessem dado o amor sincero e a atenção que a primeira filha merecia, que apesar de tudo de ruim que fizeram não odeia os pais, mas vive com uma enorme dor e tristeza por causa de como tudo acabou. Um filho é muito mais que uma responsabilidade, é um compromisso, e se os pais de Isabela tivessem percebido isso antes, o final dessa história teria sido completamente diferente. Espero que essa história tenha tocado seu coração como tocou no meu. Se você gostou, deixe seu like e confira outra história tocante que está aparecendo na sua tela agora. Obrigado por assistir e espero te ver novamente.